Olá, meu nome é Vanessa Carlibones e eu vou conversar com vocês hoje sobre a composição, funcionamento, competências e demandas do CONSEA, do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Eu organizei esse tema, essa aula, em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ver um pouco sobre a visão geral do Nacional de Controle de Experimentação Animal, do CONSEA, como que funciona, suas competências. E num segundo momento, vamos conversar sobre a representação das sociedades protetoras de animais no CONSEA. O CONSEA é um órgão colegiado multidisciplinar que compõe o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A sua composição, funcionamento, competências estão dispostos, em primeiro lugar, pela Lei Federal 11.794 de 2008, é a Lei Arouca, ela cria o CONSEA, e essa lei depois foi regulamentada por um decreto de 2009. Então, nós vamos ver mais adiante um pouquinho mais sobre essas competências. Existem várias competências. Hoje existem 10 competências dispostas em lei federal. Então, tudo isso a gente vai desmembrar um pouco mais ao longo dessa apresentação. De qualquer forma, eu gostaria de deixar claro aqui que a gente não vai tratar minuciosamente de todos os artigos, incisos, parágrafos dessas normas. Eu vou apontar, basicamente, onde vocês podem encontrar essas informações e também, claro, vou apontar algumas coisas que eu considero importantes à sua atuação em comissões de ética no uso de animais. Então, todo o arcabouço normativo, né, o funcionamento do CONSEA está aqui descrito. Né, em termos legais, então, nós temos hoje a Lei Arouca, 11.794, que eu comentei agora há pouco, seu decreto regulamentador, né, 6.899, e dessas duas normas principais derivam, então, as resoluções, orientações técnicas e portarias. Então, existe todo um arcabouço de normas existentes, né? Então foram criadas normas, elas estão publicadas no site do CONSEA e também estão constantemente sendo revisadas e criadas novas normas. Então é bastante importante vocês terem essa noção do que está em vigor, né, hoje em termos de uso de animais para ensino e pesquisa. Então o CONSEA, por meio da sua Lei Arouca, artigo 6º, o Conselho é composto, então, constituído por um plenário, então o plenário é composto por conselheiros, suplentes, titulares e suplentes, nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Também temos câmaras de trabalho, tanto permanentes como temporárias, então existem permanentes que trabalham de forma fixa, toda reunião de plenário que ocorre a cada 3 meses, mais ou menos, né? Então, essas câmaras permanentes se reúnem para responder e discutir temas específicos, né? E, por exemplo, existe a Câmara de Ensino, de Produção, né, de Métodos Alternativos, entre outros. Então, quando chega uma demanda da sociedade, uma consulta, uma dúvida, uma carta consulta, que assim nós chamamos, essas demandas são encaminhadas, dependendo do seu tema, às câmaras permanentes, que discutem aquele tema e, então, emitem uma resposta determinada, depois aprovada em plenário. As câmaras temporárias também, muitas vezes, são necessárias para tratar de temas específicos, né, de temas que não são rotina, mas aparecem para o CONSEA como necessidades, né, enfim, de discussão ou de determinação. E o Conselho também é formado por uma secretaria executiva, que faz todo o trabalho nos bastidores acontecer. Então, essa é basicamente a constituição do Conselho. Em relação à composição do Conselho, o decreto 6.899 de 2009 determina que exista um titular e um suplente dos seguintes órgãos. Então, nós temos aqui o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, aqui representado, né, o próprio MCTI, do qual o CONSEA faz parte. Depois temos Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, alguns ministérios, né, Ministério da Educação, Meio Ambiente, Saúde, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conselhos de reitores de universidades do Brasil, também representados, Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Federação das Sociedades de Biologia Experimental,
Sociedade Brasileira de Ciência em Animais do Laboratório, indústrias farmacêuticas. Então, no caso das sociedades protetoras de animais, nós temos aqui uma composição um pouco diferente. Nós temos, então, 2 titulares, cadeiras para 2 titulares e cadeiras para 2 suplentes, né? É uma composição um pouco diferente comparada aos outros membros. Porém, vejam que as sociedades protetoras de animais, né, por sua função de proteção direta aos animais, ela está desproporcional em relação aos outros componentes, né? Então, nós temos apenas 4 pessoas contra os demais representantes. Agora, quem preside o CONSEA, diferente do que algumas pessoas podem achar, não é coordenador do CONSEA, mas sim o presidente do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né? Então, ele que é o presidente do CONSEA e assina tudo que é necessário em relação a determinações, né? Bom, em relação à lei federal, a lei Arouca, 11.794, vou desmembrar algumas informações, apontar algumas informações que eu considero importantes. Então, a lei Arouca, ela regulamenta o artigo 225, né, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. Então, incumbe ao poder público. O que fala esse inciso, né? Incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, essa lei regulamenta esse trecho. Revoga uma lei lá de 79 que estabelecia normas para a prática didático-científica da vivissecção em animais. E, agora, importante mencionar, cria o CONSEA, e também estabelece procedimentos tanto para a criação quanto para o uso de animais em atividades de ensino e pesquisa. Então, basicamente, aqui a gente tem o escopo da Lei Arouca, né? No seu artigo 1º, parágrafo 2º, a lei, ela determina que, ela conceitua, né? Qual que é a área, então, de abrangência do CONSEA? Então, gostaria de citar aqui ensino e pesquisa, né? Ensino é muito claro. Para que os animais são usados para ensino, né? Agora, para pesquisa, muitas vezes gera dúvida, né? Isso inclusive, foi tema de algumas consultas, né? Mas é necessário uma aprovação de uma comissão de ética no uso de animais para tal uso? Então, a lei ela vem esclarecendo isso, ela conceitua o que são atividades de pesquisa científica, falando o quê? São aquelas relacionadas, então, à ciência básica, aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e controle de qualidade de drogas, medicamentos, alimentos imunobiológicos, instrumentos ou quaisquer outros testados em animais. Então, vejam que, por meio desse parágrafo, a lei ela conceitua muito bem o que seria pesquisa científica, englobando todas as áreas em que os animais são, de fato, testados, usados para testes de algum tipo, né? Outra coisa que vale a pena mencionar aqui, que seria quais os animais estão no escopo da legislação do Conselho. Basicamente, então, aqui, no artigo 2º, determina que são os animais do filo Chordata, subfilo Vertebrata. O que isso quer dizer, então? Basicamente, são os animais vertebrados, né? Aqueles que, inclusive, mais adiante na lei, determina que são os animais que possuem um encéfalo grande, encerrado numa caixa craniana, né, e uma coluna vertebral, não é? Então, vejam que a legislação, as normas do CONSEA se aplicam aos animais vertebrados. Vale lembrar que alguns países, né, já incluem no seu escopo legal animais invertebrados, como o octopus, por exemplo, né? Porque então esses países já entendem, já acreditam e entendem, aceitam que mesmo esses animais já possuem senciência, né? Eles possuem senciência, acreditam, aceitam essa informação proveniente de estudos científicos. Ainda, em relação à lei Arouca, vale lembrar que o artigo 5º, então, que fala das suas competências, voltando lá no início da apresentação que eu citei que eu iria trazer algumas das competências, não todas as competências, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, formular normas relativas ao uso de animais, zelar pelo cumprimento dessas normas, então está aqui no inciso 1º, né?
Credenciar instituições para a criação ou uso de animais. Vejam que importante esse inciso terceiro aqui. Monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que venham a substituir o uso de animais. Então, é sim competência do CONSEA a questão do monitoramento, avaliação, né, introdução de métodos alternativos ao uso de animais, tanto para ensino quanto para pesquisa, e manter um cadastro atualizado de procedimentos de ensino e pesquisa, né? Então, um cadastro tanto de instituições quanto de pesquisadores, de procedimentos em andamento. Então, isso tudo está sendo facilitado por um sistema que está sendo desenvolvido pelo CONSEA nesse momento. Então, são algumas das competências que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Em relação ao decreto 6.899, que regulamenta a Lei Arouca, existe aqui uma particularidade, né? O que ele especifica ainda mais quais são os animais protegidos ou que estão no escopo da norma, do trabalho do CONSEA. Ele fala, então, que atividades, projetos que envolvam criação e uso de animais, em animais vertebrados, exceto o homem, destinados ao ensino e pesquisa, então ficam restritas a entidades de direito público e privado. Então, aqui ele determina quem são os animais que são abrangidos pela regulamentação do CONSEA. São os vertebrados, exceto o homem. Esse exceto o homem não era trazido na Lei Arouca, ele vem aqui mais específico no decreto. Com relação às penalidades por parte do CONSEA, supondo que exista uma denúncia de não cumprimento das suas normas, então o que acontece? A situação chega ao CONSEA, por exemplo, como uma denúncia, e essa situação é avaliada primeiramente pela Secretaria Executiva, depois pelos conselheiros. Se aberto um processo de investigação, essa situação de fato vai ser avaliada em mais detalhes. Então, se comprovado que há o não cumprimento de alguma norma proveniente do CONSEA, se a situação é menos ou mais grave, dependendo da situação, cabe sim advertência, multa, suspensão da atividade ou interdição, né, do funcionamento da instituição. Mas isso tudo depende do grau, da gravidade da situação. Então, quando a gente fala em termos de CONSEA, estamos falando de penalidades administrativas. Inclusive, o CONSEA está trabalhando no sentido de criar, de refinar um processo de fiscalização, né? Uma atividade de fiscalização das atividades reguladas pela Lei Arouca. Então, a própria lei, ela determina que essa fiscalização ficará a cargo de ministérios, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, cada um nas suas áreas de competência. Então, isso é que determina a Lei Arouca, né? Então, isso está em construção no Brasil. Agora, para além das penalidades administrativas, há também que se considerar os crimes contra animais. Então, nós temos, inclusive, a Lei de Crimes Ambientais, 9605 de 98, que deve ser levada em conta também. São instâncias diferentes de avaliação da mesma situação. Em relação aqui, então, à responsabilidade, a infração administrativa, o não cumprimento das normas do CONSEA, então, pelas normas hoje em vigor, é possível responsabilizar uma ou mais dessas entidades que eu cito aqui. Então, instituições, as comissões de ética no uso de animais, os pesquisadores envolvidos e também os patrocinadores. São todas partes que podem vir a ser julgadas, analisadas, né, e responsabilizadas em termos de infração administrativa. Então, na segunda parte da nossa aula, nós vamos conversar um pouco sobre o papel das sociedades protetoras de animais, né, a representação das sociedades protetoras de animais no CONSEA. Olá, pessoal, meu nome é Vanessa e na segunda parte dessa aula sobre composição, funcionamento, competências e demandas do CONSEA, nós vamos conversar um pouco sobre a representação das sociedades protetoras de animais no CONSEA. Nós somos hoje, no CONSEA, 4 representantes de sociedades protetoras de animais. Então, 2 titulares e 2 suplentes. Então, essas 4 cadeiras, dentro de um grupo de 28 conselheiros, pode ser entendida como uma representação fraca, né?
Então, a gente compara 4 cadeiras de sociedades protetoras, que de fato são advogados da causa animal, contra o restante do grupo que são representantes de outras entidades, né? Então, é importante que esses 4 representantes, que essas 4 cadeiras de representantes de sociedades protetoras de animais, sejam de fato representantes, advogados da causa animal. Não necessariamente os 4 são parte formal de uma ONG constituída, mas que eles sejam advogados da causa animal, representantes de fato da causa animal. Porque historicamente nós já tivemos casos no Conceia de pessoas que não eram advogados da causa animal, e sim eram pessoas que faziam experimentos com animais, né, fazer parte do Conceia. Então, um próximo passo seria lutar para que o processo de escolha desses membros seja mais criterioso, que envolva, por exemplo, análise de currículo, pessoas que têm de fato experiência na área. De qualquer forma, o olhar precisa sempre ser voltado aos interesses dos animais, nas diversas funções desse representante. Eu vou citar a partir daqui algumas iniciativas apoiadas pelos membros de sociedades protetoras de animais do Conceia ao longo dos anos, né? E mais do que isso, são iniciativas que foram fruto do trabalho dessas pessoas. Então, por exemplo, aqui nós temos a Resolução Normativa 32 de 2016, ela baixa as diretrizes de integridade de boas práticas para a produção, manutenção, utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa. Então, elas servem basicamente como, através de princípios gerais específicos, um autocontrole relativo aos 3 R's no uso de animais. Então, existem vários incisos, artigos, né? Então, trazendo responsabilidade em conhecer normativas para o uso de animais em ensino e pesquisa, honestidade na apresentação, execução e descrição de métodos e procedimentos, né? Confiabilidade na execução da pesquisa, objetividade na coleta de dados. Então, existem várias informações trazidas por essa resolução normativa que deveriam estar sendo utilizadas, seguidas pelas pessoas que utilizam animais em ensino e pesquisa no Brasil. Outra iniciativa apoiada pelos membros de sociedades protetoras de animais do Conceia foi a publicação da Resolução Normativa 38 de 2018. Ela dispõe sobre restrições ao uso de animais em ensino especificamente, né, na graduação. Então, ela não trata de questões dos animais em ensino em outros níveis de ensino, exclusivamente em relação ao uso na graduação. Então, ela determina que fica proibido o uso de animais em atividades didáticas, demonstrativas e observacionais que não objetivem desenvolver habilidades psicomotoras e competências dos alunos. Então, ela proíbe o uso de animais em determinadas situações em ensino e traz também algumas exceções, né, à regra. Mas, de forma geral, nós entendemos que é um grande progresso para o bem-estar animal dos animais usados em ensino no Brasil. Outra iniciativa, então, foi a publicação de uma orientação técnica 9 de 2016, ela traz orientações sobre métodos alternativos ao uso de animais na técnica cirúrgica. Então, ela traz informações em relação à metodologia de substituição parcial ou mesmo total do uso de animais vivos, né? E no caso aqui da substituição parcial do uso de animais vivos para a técnica cirúrgica, ela determina que devem ser usados cadáveres de animais no início da disciplina e numa segunda etapa, então, aí podem ser utilizados animais vivos, com algumas condições. Então, os cadáveres de animais utilizados devem ser originados de pessoas físicas ou jurídicas, contanto que esse animal não tenha sofrido eutanásia especificamente para esse propósito, ou seja, para a técnica cirúrgica, né? Então, traz alguns critérios, né? Observar também as conservações, os tipos de conservação e manutenção desses cadáveres. Hoje existem várias técnicas modernas que auxiliam a conservação desse material para uso posterior por outras turmas de técnica cirúrgica, né? Por exemplo, a técnica de Larsen modificado.
Também outro critério seria a utilização de animais vivos na segunda etapa dessa disciplina de técnica cirúrgica, mas usar animais que de fato necessitem desse procedimento e não utilizar os animais simplesmente para treinamento de habilidades, mas os animais de fato ser utilizados como pacientes, né? Então, e claro, supervisionados sempre por médicos veterinários em todos os procedimentos. Então, esse foi um grande avanço também, alavancado por membros de sociedades protetoras de animais no Conselho. Outras iniciativas apoiadas, né, nós participamos de discussões em relação à questão da avaliação do mérito científico ao julgar um projeto de ensino ou pesquisa. Então, hoje o CONSEA reconhece e determina que sim, que a Comissão de Ética no Uso de Animais deve julgar o mérito do projeto científico. Não só determinar questões técnicas, se o projeto atende ou não critérios básicos, né, que devem ser seguidos, mas cabe sim à Comissão de Ética avaliar o mérito científico do projeto, né? Então, avaliar se aquele projeto deve ou não ser realizado, porque afinal de contas, nós estamos falando de uma comissão de ética no uso de animais. Se não fosse para avaliar o mérito científico, não precisaria se chamar Comissão de Ética no Uso de Animais. Em 2016, tivemos um simpósio organizado pelo CONSEA, simpósio sobre métodos alternativos ao uso de animais. No ensino, especificamente, esse simpósio resultou na publicação de um livro de resumos, né? Então, aqui eu trouxe um print desse livro de resumos, que deve estar disponível no site do CONSEA. Então, esse livro de resumos sobre métodos alternativos ao uso de animais em ensino é o início de uma ação que culminou com a aprovação por parte do CONSEA da publicação de um repositório de métodos alternativos ao uso de animais em ensino. Esse repositório ele vai ser criado a partir dos próximos meses, com base em propostas que serão submetidas por pesquisadores do Brasil. Então, são propostas especificamente para o ensino, que serão trazidas, submetidas ao CONSEA, avaliadas posteriormente por comissões técnicas de trabalho, né, e que vão compor, após o reconhecimento oficial pelo CONSEA, vão compor esse repositório. Então, desde 2016, nós temos essa iniciativa para a publicação desses métodos alternativos especificamente para o ensino. E passa por um processo diferenciado de reconhecimento se comparado ao uso de animais em pesquisa, ao uso de animais, ao uso de métodos alternativos ao uso de animais em pesquisa. Aí, em andamento, no momento, gostaria de citar algumas ações que estão acontecendo nesse momento no CONSEA. Esse repositório de métodos alternativos ao uso de animais em ensino é um exemplo disso. Então, nós discutimos extensivamente essa proposta em plenário, essa proposta foi aceita, então em breve nós pretendemos iniciar essa coleta de métodos e avaliação e posterior reconhecimento e publicação por meio desse repositório no site do CONSEA. Outro ponto seria o pronto reconhecimento de métodos alternativos em pesquisa, então como eu mencionei, isso nós vamos ver mais adiante. O processo de reconhecimento de métodos alternativos em pesquisa, por parte do CONSEA, é diferente do que o reconhecimento de métodos em ensino. Então, pesquisa, ou validação e reconhecimento de métodos alternativos em pesquisa, passa por todo um processo formal, né, de avaliação, se comparado ao método de ensino. Então, são caminhos totalmente diferentes. Então, na pesquisa, hoje, o CONSEA faz uma avaliação de métodos, método a método. Nós temos hoje algumas resoluções normativas publicadas em relação a isso. E o que se busca hoje, especialmente essa iniciativa está sendo apoiada por sociedades protetoras de animais, nós buscamos aqui um reconhecimento automático, um pronto reconhecimento. Então, por exemplo, hoje organizações como a ECD possuem publicados métodos alternativos em pesquisa e como o Brasil é um observador da OECD, nós entendemos que o processo de reconhecimento desses métodos para pesquisa deve ser
de forma mais rápida, menos burocrática, e passar de método a método para uma aprovação, reconhecimento automático. Pronto reconhecimento, algo mais rápido do que está acontecendo hoje, né? Em relação ao registro e publicação de dados de animais usados, hoje nós não temos essa informação, número de animais, espécies de animais que estão sendo utilizados, procedimentos, grau de invasividade desses procedimentos. Então, desde a criação do CONSEA, esse registro não tem sido feito de forma automática, mas existe sim um sistema em construção por parte do CONSEA e sua equipe de tecnologia de informação. Então, esse registro e publicação também desses dados deve ser publicado, colocado de forma aberta, né, para as pessoas a partir da implementação desse sistema. Outro ponto aqui que nós trabalhamos bastante e lutamos por ele é a capacitação de membros de comissões de ética nos animais. Esse curso, por si só, já é um grande exemplo desse tipo de iniciativa apoiada pelos membros de sociedades protetoras de animais do CONSEA. Bom, então, ao longo desta segunda parte dessa aula, eu apontei algumas iniciativas e discussões apoiadas pelos membros das sociedades protetoras de animais do CONSEA. Não são todas as iniciativas, eu trouxe algumas para exemplificar a atuação das sociedades no CONSEA. Então, essas iniciativas elas são, de fato, positivas, elas têm mostrado que o CONSEA, aos poucos, tem atendido as demandas da sociedade, né? Existem, porém, alguns desafios associados a esse trabalho, tanto do CONSEA de forma geral, quanto a representação de sociedades protetoras dentro do CONSEA. Então, é necessário transparência, maior transparência. Os membros das sociedades protetoras de animais do CONSEA devem, de fato, defender os interesses dos animais, ser advogados dos animais, de fato, e nós temos que lutar por maior representatividade dessas sociedades protetoras de animais dentro do CONSEA. Hoje nós somos 4 dentro de um grupo maior de pessoas, né? Gostaria de salientar aqui também que as sociedades protetoras de animais dentro das comissões de ética, né, como, digamos assim, representantes da sociedade, dos interesses da sociedade, possuem um papel muito importante dentro das comissões de ética, né? Possuem um papel de controle. Então, na verdade, as sociedades protetoras de animais dentro das comissões de ética são fiscais do cumprimento da legislação, das leis em vigor, das normas, do arcabouço legal do CONSEA, da aplicação dos 3 R's no uso de animais, né? E também na aplicação de normas como as normas relacionadas à integridade na pesquisa, ensino e pesquisa, né? Utilizando animais. Então, aqui eu trouxe alguns materiais complementares para vocês para leitura, complementar esta aula. Gostaria de agradecer, então, a oportunidade de participar desse curso. Aqui está o meu contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, discutir algum ponto específico. Obrigada.